Fala pessoal, eu me chamo Humberto, sou investidor de fundos imobiliários e no vídeo de hoje eu vou trazer algumas atualizações para você sobre o fundo imobiliário GGRC11, que é o fundo imobiliário base 10 de logística da Zagro Capital. Então nesse vídeo eu vou trazer para você todas as informações que você precisa saber antes de investir nesse fundo. Então eu vou te mostrar quais são os imóveis que o fundo investe, qual é o setor que o fundo costuma investir, que não é só logística, tá? Só adiantando. Como é que está a questão de dívida, de alavancagem do fundo, como que foi aí o último mês do fundo. Estou usando aqui para você o relatório gerencial mais atualizado possível, que é o de janeiro de 2025, que é o mais atualizado hoje quando eu estou gravando. Então é só para a gente se basear, tá? Não é literalmente uma leitura de relatório, é só para a gente se basear aqui em informações oficiais da gestão. Então é isso, espero que vocês gostem do vídeo, se inscreve no canal, tem bastante informação interessante aqui para trazer para vocês. Se inscreve aí, deixa um like e vamos pro vídeo. Então, como eu disse ali para vocês, a ideia principal desse fundo é investir em galpões logísticos. Então, esse aqui é basicamente o portfólio do fundo, tem algumas páginas aqui, vou mostrar para vocês. Então, começando aqui por essa primeira, temos aqui um imóvel da Ambev, temos imóvel aqui em Itajaí também, da Ambev, né? 1, 2, 3, 4 imóveis da Ambev, temos imóvel aqui da Americanas. Temos imóveis aqui em Santa Cruz, da Hering, temos imóvel da Suzano, enfim, um monte de coisa aqui. Isso aqui, se eu não me engano, é da Volkswagen. Aí temos aqui outros galpões logísticos também. Temos esses imóveis aqui que são de um outro fundo imobiliário chamado AAA, que o fundo investe indiretamente. Então, na minha opinião, são os grandes ouros aqui do fundo, são os melhores imóveis do fundo, etc. Esses imóveis aqui, eles não colocam valor de metro quadrado de aluguel. A maioria deles vocês conseguem ver, tá vendo aqui na tabela? Aluguel por metro quadrado, é quanto que o fundo recebe por metro quadrado de aluguel desses imóveis. Então, um imóvel que tem 39 mil metros quadrados, é só você fazer a conta, 39 mil vezes 8,36 por metro quadrado, aí você vai ter uma noção de quanto é que o fundo recebe exatamente. Ele tem aqui em cima também, né, o valor inteiro, o valor do aluguel, etc. Para você ter uma ideia. Em logística, galera, a média é mais ou menos 25, 30 e poucos reais o metro, tá? Aqui a gente consegue ver alguns imóveis, por exemplo, esse aqui, que fica ali em Guarulhos, que é uma área que tem um metro quadrado maior. Tá 63 reais, é bem puxado esse aluguel aqui. Os outros aqui, 23 e pouco, eu acho normal, tá? Esse aqui parece estar muito barato, mas por ser em Goiânia, não sei, tem que fazer uma análise diferente para ver aí como é que tá o valor. Esse aqui também, tá vendo? Parece que tá um pouco puxado também, por ser na Bahia, etc. Enfim, tem um monte de análise aí que dá pra você fazer. Aqui nós temos alguns imóveis industriais, como eu disse ali pra vocês. O fundo não investe só em imóvel logístico, então temos aqui também imóveis industriais. O fundo pode investir, tá, galera? Reparem que ele investe em imóveis industriais, mas que tem essa característica de ser meio que um galpão, né? Então é um imóvel industrial, uma fábrica de fato, mas que tem um galpão, tem uma pequena parte ali também que é só para estoque e etc, tá? Então é mais ou menos essa ideia aqui. Então, por exemplo, esse imóvel aqui em São Paulo, tem imóvel em Goiânia, Paraíba, Pernambuco, etc, etc. Tá? Então a gente consegue ver aqui também os valores dos aluguéis, o valor por metro quadrado, algumas características aqui dos imóveis. Esses aqui são os imóveis que eles chamam de híbridos, que são imóveis que são metade galpão, metade industrial, metade fábrica, etc. Tem vários setores aqui dentro. São imóveis interessantes também. Geralmente, esses imóveis, tanto esses híbridos quanto esses industriais, são imóveis bem importantes para as empresas que estão neles. Então, é só você pensar. Vou usar aqui o exemplo da Air Liquid aqui embaixo. Cadê? Esse aqui, por exemplo, tá? Air Liquid é uma empresa multinacional, bem grande, tem uma operação importante aqui nesse imóvel, tá? Uma fábrica. Então, é muito importante para essa empresa continuar com essa fábrica, porque pensa com você, uma empresa só fecharia uma fábrica se ela tivesse indo mal, né? Se as operações estivessem indo mal, aí sim ela fecharia uma fábrica para talvez cortar custos, etc. Se essa empresa estiver indo bem, não é do interesse de jeito nenhum dessa empresa de fechar a fábrica, porque ela quer continuar produzindo, ela quer continuar tendo mais produtos para entregar, ela tem contratos relacionados a essa fábrica, ela tem um certo nível de produção que ela precisa entregar. Então esses imóveis
híbridos e industriais são bem importantes para as empresas que estão dentro, desde que essas empresas estejam indo bem. Então você tem que fazer essa análise. Por exemplo, essa Aptiv aqui, por exemplo, é uma das empresas que vai entregar imóvel aí daqui a um tempo. Porque a operação deixou de ser importante para a empresa, etc. Mas as outras empresas continuam aqui dentro e a maioria delas não tem a ideia ainda de quando vai devolver, porque são bem importantes. Então é mais ou menos essa análise que você tem que fazer em relação aos imóveis aqui do fundo. Esses dois últimos aqui são imóveis quase que rurais, eu diria, tá? Então, são um industrial, tem moinho aqui dentro, tá vendo? Então, são imóveis, assim, de agronegócio, eu diria. Então, também é uma análise um pouco diferente que você tem que fazer. Então, é um fundo, galera, resumindo, é um fundo bem diversificado em relação a imóveis logísticos e industriais e híbridos, que eles gostam de chamar aqui. Então, fique ciente nisso aí quando você for investir aqui nesse fundo. Aqui embaixo a gente consegue ver algumas obras que o fundo faz aí nos imóveis dele. Então aqui, esse aqui em Mato Grosso. Então tá vendo? Ele coloca aqui algumas coisas que ele está fazendo, estruturas metálicas, cobertura, pisos. Aqui, se eu não me engano, é um desenvolvimento que eles estão fazendo, uma expansão. Aqui em Goiás, esse aqui, se eu não me engano, é um desenvolvimento. Eles não colocaram aqui exatamente o que está sendo feito, mas tem bastante detalhamento, bem legal de ver esse tipo de coisa aqui em fundos imobiliários. Esse tipo de coisa traz muito retorno para o cotista, porque geralmente é mais barato construir do que comprar um pronto. Então é bem legal de ver isso aqui acontecendo. Aqui a gente tem um pouco mais de detalhamento aí de quais são os tipos de imóveis que o fundo investe. Então 56,73% dos imóveis do fundo são de logística, 22,44% é do setor industrial e 20,83% do setor híbrido. Então coloca aí mais ou menos metade do portfólio tem esse caráter aqui de industrial barra híbrido e o restante, assim, um pouco mais da metade de logística. Então é um fundo majoritariamente de logística, mas que tem também essas características ali, imóveis um pouco mais específicos. Fica ligado nisso, porque quando você pega um fundo, por exemplo, HGLG11, LVBI, que são os fundos XPLG, que são os fundos tradicionais de logística, eles investem somente em logística. Então é só galpão logístico. Aqui você tem um pouco mais de coisa. É uma diversificação legal. Para você que está procurando uma diversificação além do logístico, mas que tenha imóveis parecidos, talvez esse seja um fundo interessante para você. Aqui o ramo de atividade dos inquilinos tem aqui comércio varejista, a maioria é tipo Americana, Casas Bahia, que tem aqui também, e etc, etc. Alimentos e bebidas, que tem açaí aqui dentro também desse portfólio. Máquinas e equipamentos, são a maioria dos ativos ali industriais. Aí temos têxtil, química e petroquímica, metalúrgica, etc, etc. E agronegócio, como eu disse aqui para vocês. Vencimento dos contratos, só para você ter uma noção se vai ter muito inquilino devolvendo imóvel, como é que está a questão aqui dos contratos do fundo. Esse ano, somente 9% do vencimento dos contratos. Se o fundo não conseguir converter esses contratos, esses inquilinos de fato entregarem esses imóveis, não vai ser uma vacância muito alta, assim, preocupante para o fundo. 2027, 2026, ano que vem, não tem nada, tá zerado de vencimento. 2027, daqui a 2 anos, aí sim, temos 31% do portfólio sendo em vencimento de contratos. Aí sim seria uma vacância bem relevante, preocupante para o fundo, mas ainda tem 2 anos. Pode ser que o fundo consiga renovar todos esses contratos antes do vencimento, pode ser que o fundo talvez consiga vender esses imóveis que vão vencer, etc, etc. Ainda tem uma gordura grande, assim, de 2 anos para a gente saber como é que vai ser os contratos do fundo. E depois nos outros anos, 2028 nada muito grande também, 2029 também não, e depois só começa a vencer aí a partir de 2030 para frente. Então é um fundo que tem mais ou menos uma média de contrato de 3, 4 anos, 2, 3, 4 anos. Não é um fundo que tem contratos vencendo muito em cima, nada muito preocupante por enquanto. Aqui como é que está a distribuição da receita do fundo por ativo, então quanto cada imóvel do fundo representa na receita dele. Tá? Então aqui é só no mês de janeiro de 2025. Esse imóvel aqui de Suzano, ele representou quase 33% da receita do fundo, porque teve um grande pagamento de rescisão de contrato. Se eu não me engano, é o imóvel da Aptiv. É esse aqui, né? Se eu não me engano, é esse imóvel aqui, tá, galera? Tem que dar uma olhada ali depois.
Então, quando o inquilino entrega o imóvel, devolve o imóvel antes de vencer o contrato, ele tem que pagar uma multa e tal. Então, por isso que esse imóvel aqui representou bastante. Mas quando você olha aqui um mês, quando você olha aqui pro resultado do ano, tá vendo? A Ambev representa 14%, a Americana 13%, e etc, etc. Tá vendo? É bem, como que eu posso dizer? É bem diversificado esse fundo aqui em relação a quanto cada inquilino, quanto cada imóvel representa no fundo. Não tem nenhuma grande concentração em imóvel, você consegue ficar mais de boa, tá? Então, só explicando novamente, esse gráfico aqui representa quanto cada imóvel representou na receita do fundo no mês de janeiro de 2025. E aqui qual que é o projetado por ano de quanto cada imóvel vai representar na receita. Tá? Então, esse gráfico aqui é o mais importante, da direita. Aqui olhando como é que está a localização dos imóveis, aqui questão de Sudeste, deixa eu colocar a câmera aqui em cima. Ambev, onde é que está? Dafit, várias empresas bem conhecidas, né? Aqui a gente consegue ver a Erligo, Suzano, Ambev, Cerati, Açaí, Casas Bahia, Supermarket. Eu acho engraçado como que esse fundo esconde Casas Bahia, né? Ele coloca aqui bem pequenininho, aqui em cima, ó. Cadê? É aqui no AAA. É um dos melhores imóveis do fundo, tá? Esse imóvel aqui ele é alocado para Casas Bahia e Açaí. Então, se eu não me engano, é metade, metade Casas Bahia e metade Açaí. Tá vendo que ele coloca Grupo CB? Ele não coloca Casas Bahia, porque a gente sabe que é uma empresa que tá meio queimada aí no mercado e tal. Aqui como é que tá a localização dos imóveis no sul. Aí tem imóvel em Londrina, Cascavel, etc. Enfim, bastante imóvel da Ambev aqui dentro do fundo. Para quem gosta aí, uma empresa bem grande. Centro-Oeste, aí aqui temos Ering, Santa Cruz, Cepalgo, etc. Algumas empresas legais também. Nordeste, também empresas conhecidas. Então é um fundo bem legal em diversificação de regiões, né? Tem várias regiões do Brasil, vários estados. Aqui, falando só de alguns números do fundo, patrimônio líquido do fundo hoje, 1 bi 300. Esse fundo, galera, ele era pequeno até um dia desse, então ele cresceu bastante. Teve alguns imóveis aqui que ele comprou pagando com cotas dele mesmo, então não foi dinheiro de emissão nem nada, foi pagando com cotas do próprio fundo. Ele conseguiu crescer por conta disso. Quase 600 mil metros quadrados de ABL, né, de metros quadrados locáveis, 580 mil metros quadrados de metros quadrados aqui dentro do fundo. Quanto que ele vem pagando aqui recentemente? Ele pagou esses 9 centavos um tempinho, depois começou a pagar 10 centavos, agora está pagando 9 centavos e meio. Então, só para você ter uma noção aqui de quanto que é 9 centavos e meio de rendimento, se você tivesse 100 cotas do fundo, você estivesse recebendo 0,95, que é 9 centavos e meio, você receber R$95. Desculpa. A cada 100 cotas, você receberia R$9,50, se ele estivesse pagando 9 centavos e meio. Se ele estivesse pagando 9 centavos inteiro, você ia receber R$9. Então, 9 centavos e meio, 9,50. E se ele estiver pagando 10 centavos, você vai receber R$10. Só para você ter uma ideia aí, tá? Esse 9,5 aqui a cada 100 cotas representa... Esse meio representa 50 centavos, mais ou menos. A tendência é que continue pagando mais ou menos isso aí. Ele não deixou um guidance aqui pra gente, não que eu tenha visto. Mas eu acredito que a tendência seja continuar pagando aí esses 9,5 mais ou menos daqui para frente, aí pelo menos no primeiro semestre. Aqui quando a gente olha a questão de dívidas do fundo, esses aqui são os CRIs, os CRIs das dívidas do fundo. Alguns aqui até que ok, por exemplo, esse aqui, ó, IPCA mais 6,5 é uma taxa ok, IPCA mais 7,5 é uma taxa que já está puxada, mas que é ok. Mas quando a gente olha esses aqui em amarelo, IPCA mais 8, IPCA mais 8,5, IPCA mais 9,5, são taxas muito puxadas já para o fundo. Então, por exemplo, a previsão de IPCA para esse ano, de inflação para esse ano, é de 5,5%. Quando a gente pega esse 5,5% e soma com essa taxa de 9,5% que está aqui embaixo, ó, 9,5%, a gente chega de juros aqui do fundo a 15% ao ano. É um juros muito puxado, é um juros que você tem que ficar de olho, né? Então, é uma taxa puxada. Essa alavancagem inteira, essa dívida inteira aqui do fundo,
dá um total de mais ou menos 333 milhões de reais, que representa 16% do patrimônio líquido do fundo. Não é uma alavancagem muito alta, mas é uma alavancagem que, comparada aos outros fundos de logística que a gente tem aqui de grande escala, que, por exemplo, HGLG, LVBI, que não tem nada, por exemplo, agora, XPLG, etc., já está começando a ficar puxado, né? Lá nos 20% já começa a ficar puxado. Mas ainda tá uma alavancagem ok, né? Nada a se preocupar por enquanto. E a gestão já deixa aqui embaixo um comentário dizendo que eles querem reduzir essas taxas. Então ele coloca aqui, temos o objetivo de reduzir as dívidas mais caras do fundo. Então essas que estão em amarelo aqui são as dívidas que eles querem reduzir. Tá vendo? Então essa de IPCA mais 8,5, IPCA mais 9,5, etc. Mais ou menos 25 milhões aí de caixa que eles vão ter que utilizar aí para amortizar essas dívidas esse ano, tá? Então é pouco dinheiro, tem que olhar aqui em questão de caixa, se esse fundo terá esse dinheiro aí. Ele não deixa exatamente quanto ele tem de caixa hoje. Ele coloca aqui 59 milhões de reais. Ele não sabe exatamente quanto que é o caixa do fundo hoje, o que ele considera caixa mais o tanto que vai vir aí de aluguel ainda. Então fica até complicado até de fazer essa análise se o fundo vai ter essa grana. Acredito que sim, porque é um fundo de 1.3 bi, galera. 25 bilhões não é nada para o fundo. Então talvez se ele precisar de caixa, ele vende um imóvel, ou talvez ele consegue postergar um pouco mais essas dívidas. Vamos ver como é que é. Mas não é um fundo que tem uma dívida muito preocupante, não. É o resumo, tá? Não é um fundo que tem uma dívida muito preocupante. Essas taxas são muito altas, ele vai ter que dar um jeito nessas taxas. Mas olha aqui, por exemplo, IPCA mais 9,5, são 8 milhões de reais. O fundo deve ter esse caixa, por exemplo, ir lá e matar essa dívida. Depois ele vai e tenta matar essas outras aqui, são 30 e poucos milhões. Então, vamos ver como é que vai ser para frente. Nada a se preocupar, tá? Aqui o saldo devedor dessas dívidas, quanto que o fundo ainda deve por ano, tá? Então, esse ano ele ainda deve 236 milhões de reais de dívida. Ano que vem, se ele continuar amortizando certinho, pagando as dívidas de acordo, vai cair para 194 milhões, já vai ser uma diferença grande. Depois vai só caindo, né? Tem fundo que a gente olha que a tendência é subir, aqui a tendência é só sair. Significa que o fundo está pagando aí amortizações, dividindo as dívidas. Isso aqui não representa, galera, eu até coloquei um comentário aqui, isso aqui não representa quanto que o fundo vai ter que pagar por ano, tá? Quanto que ele teria que pagar por ano, aí você tem que fazer o cálculo. Esse aqui menos esse, aí você vai chegar ali um valor. Então vamos chegar aqui um valor aproximado. Esse ano o saldo está 236,37, se a gente dividir com o ano que vem 194,98, mais ou menos 41 milhões, tá? Ele já deixou aqui em cima, ele já deixou aqui embaixo, né? Mais ou menos uma projeção de quanto que ele tem que pagar, né? 25 milhões de amortização, então o restante deve ser tudo juros, né? Tira 25 milhões daqui, que é que ele vai ter que utilizar de caixa, e bota aí mais uns 18, 20 milhões mais ou menos que ele vai ter que pagar de juros. Então é mais ou menos isso aqui que o fundo vai ter que pagar aí de alavancagem. Ok, na minha opinião, tá? Nada a se preocupar aí. Vamos continuar acompanhando. E aqui para fechar o vídeo, galera, eu coloquei para vocês a DRE do fundo. Então aqui é o resultado mensal do fundo, aqui em janeiro, né? A gente teve uma alta aqui em recebimento de locação por conta daquele imóvel lá que o inquilino está devolvendo, ele teve que pagar uma multa, uma rescisão e tal. Então o resultado acabou sendo um pouco maior, tá vendo que é sempre 10, 11, 12 milhões mais ou menos. Aqui foi 19 milhões por conta desse pagamento aí de rescisão de contrato. Fiquem ligados, isso aqui não é recorrente do fundo. Aí aqui despesa financeira, que é quanto que ele paga de alavancagem. Saiu de 500 e poucos milhões para 1 milhão e pouco, 1 milhão e pouco, 1 milhão e pouco. Eu acho que ele vai continuar nesse 1 milhão e pouco. E aqui, ó, rendimento por cota, que é o tanto que ele estava pagando, né? Ele estava pagando 10 centavos, 10 centavos, 9,5, 9,5. E o resultado aqui, resultado ordinário de distribuição é o tanto que ele está distribuindo e o saldo antes da distribuição, né? Então, quanto que ele gerou e quanto que ele está distribuindo, tá vendo? Então, aqui ele gerou 11 milhões e pouco e aqui ele distribuiu 11 milhões e pouco. Ele usou 600 mil, mais ou menos. Aqui ele gerou 10 milhões, aqui ele distribuiu 10 milhões e pouco. Então, ele usou um pouquinho, tá vendo? Ele tá todo mês usando um pouquinho. Então, quando ele pagava esses 10 centavos, não era comum para esse fundo pagar esses 10 centavos, tá vendo? Então, por isso que ele caiu aqui para esses 9,5, porque ele estava sempre utilizando um pouquinho de quanto que ele gerou. Então, deve ser que ele continue pagando aí 9 centavos. No ruim do ruim,
8 centavos e meio, 9 centavos seco. Então vai ser isso aí que o fundo vai continuar pagando durante um tempo, porque ele tem essa alavancagem. Se ele não tivesse essa alavancagem, ele ia pagar 7 centavos, 7,5, sabe? Então sem alavancagem ia ser difícil pro fundo. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Para quem gostou, por favor, se inscreve aqui no canal, deixa um like. Qualquer dúvida é só comentar aqui. Tchau, tchau, até a próxima. Vejo vocês no próximo vídeo.